Boa noite a todos. Boa noite. Jantaram bem, isto foi aqui cheios de coragem. Espero que estejam bem, porque coragem foi a palavra hoje para sair de casa. Só os fortes o fizeram. Portanto, muito obrigada por estarem aqui presentes. O tema que vos vamos convidar a estudar hoje, e eu desde já peço desculpa por estar a apresentar assim, mas a minha apresentação teve um pequeno problema, mas nada que não conseguimos contornar. Então, o tema que queríamos estudar convosco hoje vem no fundo da sequência das palestras que tenho apresentado este ano. Se recordam, falámos sobre as virtudes. Na palestra anterior sobre a lei da justiça, amor e caridade, e a de hoje, no fundo, é um bocadinho a continuação do tema. Porque ao estudar para a palestra anterior, tropecei, se é que se pode dizer assim, numa palestra de Haroldo Dutra Dias, exatamente com o mesmo nome desta. E eu tomei nota, e quando me já está a funcionar. E quando me perguntaram sobre o que é que ia ser a palestra, eu dei o título da palestra que eu tinha tomado nota. Portanto, se vocês pesquisarem a palestra, convido-vos a ouvirem. Esta não vai ser uma cópia, mas digo-vos já que é muito inspirada na palestra do Haroldo. Até porque eu não teria capacidade para dar um nome tão elaborado a uma palestra. Quem já me conhece sabe que eu sou um bocadinho mais despachadinha do que um nome tão elaborado. E isto tudo para chegar a onde? Quem teve a oportunidade de ouvir a última palestra aqui comigo, se calhar recorda-se aqui deste esquema, quando recorda-se, eu vejo umas cabecinhas a dizerem que sim, deste esquema sobre a lei de justiça, amor e caridade. A lei de justiça, amor e caridade, recordo, é só uma lei, e é também o capítulo 11 do Livro dos Espíritos. E quando nós falámos sobre o que era o homem de bem, no fundo, estava ali na interseção destes três campos, porque tinha que cumprir a lei na sua totalidade. Portanto, nenhum de nós consegue ser um homem de bem se um destes campos estiver um bocadinho mais debilitado. E o objetivo da palestra de hoje é focarmos aqui no eixo do amor. Portanto, já estão a prever o que é que vão ser os próximos 2 meses. Portanto, aquilo que se avizinha é focarmos nos outros campos. Mas o objetivo que eu queria vos convidar hoje era focarmos um bocadinho aqui no campo do amor. E o que é que a lei de justiça e amor, caridade quer dizer? Estamos a falar do amor romântico? Estamos a falar do amor de pais para filhos? Do amor entre amigos? De que amor é que se fala aqui? E o amor que se fala aqui é um bocadinho mais lato que a nossa visão de amor. Porque estamos a falar do amor divino. Estamos a falar daquela parte de amar os inimigos. Está complicado. Complicou. Obrigado, boa tarde. Foi um ótimo serão. Voltaremos na próxima encarnação para a continuação desta palestra. Amar os inimigos não está fácil. Mas no fundo é este sentido de amor que estamos a falar. Que é não ser aquele amor que nós conhecemos até hoje. Então, para partirmos o nosso estudo aqui, o primeiro convite que vos vou fazer é que estudemos em conjunto qual é a diferença entre sentimentos e emoções. Porque se nós falarmos em amor, vai ser das primeiras coisas que nós pensamos. Sendo que, qual é a diferença? O amor é um sentimento. O amor é uma emoção. O que é o amor exatamente? E qual é a diferença entre sentimento e emoção? Não fui ao dicionário desta vez. Fui à internet. Eu não sei se aqui alguém fez teatro ou tem formação artística,
É um dos meus sonhos frustrados, que ficará para uma próxima encarnação. Ficam já a saber. Mas quem tem treino de palco, treino de ator, geralmente fazem estes... até quem anda pela internet às vezes encontra de atores famosos estes livros de fotos deles a fazerem uma série de caretas. E o que é que os atores estão a fazer quando fazem estes exercícios? Eles estão a simular emoções. Porque sentir, se calhar eles não estão a sentir, não quer dizer que eles não vão evocar sentimentos, e nós às vezes ouvimos em entrevistas, alguns atores falam sobre isso, como é que eles preparam determinada personagem, e eles dizem que foram buscar uma memória, uma experiência, qualquer coisa, eles até podem ir buscar, mas o que eles estão a refletir são emoções. Sentir, se calhar, eles não estão a sentir nada ou muito pouco daquilo que refletem. Porque é o trabalho deles, eles entram em palco, entram num set de gravação, ficam 8 horas a fazer um vilão, ou 8 horas a fazer a donzela romântica, tomam um banho, vão para casa e são eles, com os problemas deles, tal como nós. Então as emoções são uma resposta do nosso corpo. E os sentimentos são os significados que nós damos às emoções. Complicou. Tentando simplificar. Se entrar um urso por aquela porta, eu não sei quanto a vocês, eu vou ter medo. Medo é uma emoção, é uma resposta química. É o meu corpo a dizer, calma, a tua vida está em perigo, tens que te proteger, porque entrou um animal muito maior que tu não consegues lutar. Eu, no caso, iria fazer o esquema de deitar-me, fingir-me de morta e esperar que o urso fosse embora, porque lutar com o urso claramente não seria a minha solução. Então, o medo é uma resposta do nosso corpo. Então, quando estamos eu estou a dar aqui o exemplo do medo, então as emoções são respostas muito rápidas que nós temos a um determinado estímulo. O sentimento é o significado que nós damos a uma determinada emoção, ou seja, que nós damos a uma determinada resposta biológica. Eu não sei quanto a vocês, eu tenho uma série de histórias embaraçosas, porque eu sou muito atrapalhada, caso não tenham dado conta. E eu volto e meia meto-me numas histórias assim mais ou menos embaraçosas. E na altura eu sinto medo, sinto raiva, sinto desespero, sinto ansiedade, porque não sei como é que me vou descalçar daquela situação. Mas depois consigo contar a situação com os olhos com que eu guardei aquela situação. Se está bem resolvida, eu se calhar vou tentar imprimir algum humor. Ou então vou, se for assim uma coisa mais pesada, o meu sentimento vai ser assim um bocadinho mais pesaroso. Olha, passou-se isto e aquilo e tal. Mas aí já é o processamento da emoção daquilo que aconteceu naquele instante. Nós, quando contamos uma história de uma situação qualquer que vivemos, nós já não estamos a contar com aquela emoção. Já é como é que nós a digerimos, como é que nós a guardamos. Deu para entender ou ainda está mais ou menos confuso? Então, aqui estou-me a repetir um bocadinho, emoções como medo, raiva, tristeza, alegria fazem parte do nosso desenvolvimento e são necessárias. O caso, por exemplo, do urso, se aparece um urso ou um leão, é uma questão de sobrevivência, portanto, ainda bem que temos uma resposta de medo, porque enfrentar o urso, ou alguém sabe enfrentar o urso, ou é corajoso ou é louco, porque o nosso instinto de sobrevivência vai nos proteger. Então, estas emoções, quando bem direcionadas e quando bem geridas, servem-nos para orientar e para nos proteger em situações do dia a dia. Tem estado muito
nas discussões da atualidade, quando situações em que as respostas são exageradas. Muitos de nós estamos a ter transtornos de ansiedade porque a resposta emocional ao estímulo daquilo que estamos a receber não estamos a saber gerir e entramos num estado de ansiedade. Portanto, isto também, de certa forma, é um assunto que está nas conversas do nosso diário. O sentimento, por outro lado, pode ser influenciado por coisas que estão para além da emoção, como as experiências pessoais, como as crenças, como os pensamentos e como as memórias. O que é que isto quer dizer? Com as experiências pessoais, acho que foi um bocadinho aquilo que eu falei ainda agora, não é? A forma como nós depois vamos gerir a situação e vamos guardar. Quando estamos a falar das crenças, estamos a falar muito também aqui, não estamos a falar no sentido religioso, estamos a falar no sentido dos nossos valores. O que é que nós aceitamos, o que é que nós não aceitamos, como é que nós processamos com os nossos pensamentos e a questão das memórias também, como é que aquilo fica tudo ali guardado. Portanto, o sentimento é uma coisa maior que uma emoção. Não se pode evitar sentir determinada emoção, mas perceber como o corpo e a mente reagem é possível. Aliás, toda a série psicológica de Joana de Ângeles foca-se nisto, que é no trabalho em como nós interpretamos ou estamos atentos às nossas emoções. Desse modo, devemos ter mais consciência sobre a dimensão emocional e ampliar o repertório de ações frente a uma determinada emoção. Seria muito bom se eu chegasse ao pé da minha família e dissesse: um espírita não tem inveja. E a minha família dava-me um galardete, sacudia-me as costas, já está santificada, não sinto inveja. A verdade é que eu sinto inveja. Sinto ciúmes, sinto medo. Então, estas emoções são normais em todos nós. O convite, principalmente na série psicológica de Joana de Ângeles, estou a tentar lembrar-me do nome que estava nas minhas notas, do livro que é Busca da Verdade ou Em Busca da Verdade, que é o livro que fala sobre isto, um livro de capa verde, de Joana de Ângeles. A grande questão é o que é que eu faço com essa emoção. Porque às vezes o mais difícil em nós é justamente reconhecer essas emoções e admitir que as temos, principalmente as negativas. Admitir que se tem ciúme, que se tem inveja, não estamos a falar daquele ciúmezinho de amor, não é isso que eu estou a falar. É preciso estarmos preparados para admitir umas coisinhas destas, sentir inveja. Quem nunca olhou para o vizinho do lado e pensou: queria tanto por um segundo ter a vida deste do lado? Ou porque este do lado tem emprego, ou porque este do lado tem família, ou porque a família é assim, ou porque a casa é assado. Às vezes são milissegundos. Todos nós passamos por isto. Não passamos? Agora fiquei assustada, ficou toda a gente tão séria que eu pensei: sou a única, tenho que me ir embora. A única com uma patologia sou eu. Então, as emoções, senti-las tudo bem. Das emoções aos sentimentos temos aqui o filtro do pensamento. Lembram-se do título da palestra? O sentimento e o pensamento e a ação na edificação do amor.
Portanto, antes de chegarmos ao sentimento, temos este trabalho de lidarmos com as nossas emoções. Lidarmos com a raiva. Estou a dar aqui alguns exemplos. Se calhar aqueles que me são mais familiares. Posto esta primeira parte, ok. Espero que tenham entendido a diferença entre um sentimento e uma emoção. E quando estamos a falar de sentimentos, já deu para entender que estamos a falar de coisas grandes. Onde é que entra o pensamento aqui? Porque se nós não conseguimos controlar as nossas emoções, às vezes, se nós nem sequer nos estão a ouvir, então, sim? Muito bem. Bem? Se dizia eu que às vezes nem conscientes estamos das emoções que temos dificuldade em identificar as nossas emoções, então onde é que entra o pensamento aqui? Porquê é que o pensamento tem um papel importante naquilo que é a edificação do amor? Parece uma coisa muito estranha, até porque na nossa sociedade nós tendemos a dividir as coisas entre o emocional e o racional. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Sou uma pessoa muito racional. A pessoa racional jamais diria isto. A pessoa racional seria seríssima. Sou uma pessoa muito racional. Então, o que é que o pensamento entra aqui na edificação do amor? O pensamento é força viva e atuante, porque procede da mente que tem a sua sede no ser espiritual, sendo, portanto, a exteriorização da entidade eterna. Isto é um bocadinho abstrato. O pensamento é uma força viva e atuante. Ora, eu quando penso em força viva, estou a pensar em coisas materiais, músculo, energia. Ninguém consegue andar aí, tipo um gatinho, a agarrar pensamentos pelo ar. Gostei dos risinhos, já houve pessoal lá em casa, já andou a brincar com os gatinhos, mas não foi com pensamentos. E aqui diz-nos que o pensamento é uma força viva e atuante. Ok, então já nos está aqui a dizer que se calhar o pensamento não é uma coisa tão abstrata e tão etérea como aquilo que nós podemos julgar à partida. Depois Joana de Ângeles explica que procede da mente e tem sede no ser espiritual. O problema dos neurologistas e dos neurocientistas é que podem cortar quantos cérebros quiserem, que quantos pensamentos vão encontrar? Estes. Até hoje, também hoje não vi o jornal, portanto se calhar até saiu alguma notícia importante eu não dei conta, mas até hoje os cientistas de todos os cérebros que já analisaram, em nenhum encontraram um pensamento. E Joana de Ângeles explica aqui o porquê. Porque os pensamentos, apesar de serem processados aqui, vêm do espírito. Quem pensa é o nosso espírito. Então, o pensamento é a exteriorização da entidade eterna. Calma. O que é a entidade eterna aqui? A entidade eterna é o nosso espírito. Nosso espírito, eterno, indestrutível. Então, o pensamento é uma exteriorização de uma manifestação do espírito. Qual pensamento? Todos.
desde o tirar o macaquinho do nariz, a mandar o nosso chefe ou o nosso cunhado para um sítio que nós cá sabemos. Todos os pensamentos são exteriorização do espírito. Portanto, nós estamos constantemente a exteriorizar uma força viva e atuante. Agora, que força viva e atuante é que nós estamos a exteriorizar é que é o cabo dos trabalhos. Porque nós aqui, encarnadinhos, eu olho para vocês e eu não vejo os vossos pensamentos. Eu não sei se vocês estão a pensar se eu estou despenteada, se gostam ou não do meu casaco verde, se eu falo demais, se eu falo de menos, se estão com sono, se jantaram, se não jantaram, o que é que vão comprar amanhã, que horas é que têm que acordar. Vocês podem estar a pensar isso tudo. Eu não vejo. Problema. Quando desencarnados vamos ver. Joana continua, noutro livro, ela explica que a mente é um dínamo gerador de energia de difícil catalogação. Ok, obrigada. Ela diz-nos que é difícil de entendermos. Não sou só eu que sou burra, é realmente difícil de entender. Que se expressa automaticamente, conforme o conteúdo emocional de que se reveste. O que é isto do pensamento se expressar automaticamente? Alguém consegue controlar, se eu disser não pensem num pato, toda a gente já pensou num pato. É só porque está a chover, achei que patos era um animal adequado. É automático. Há coisas que nos saem. Depois é que nós temos que ir atrás e não vou pensar em patos, não vou pensar em patos, não vou pensar em... Só estou a pensar em patos. Quantos mais patos, mais vocês pensam em patos. Ok, deixem lá os patos fora, eles aguentem-se bem à tempestade. Então, aqui a mente, não a física, a espiritual, é um dínamo gerador de energia de difícil catalogação que expressa automaticamente conforme o conteúdo emocional de que se reveste. A exteriorização do espírito, portanto, noutro livro, Joana volta a reforçar que é o pensamento é uma exteriorização do espírito, é interpretada pelo cérebro que a transforma em ideia, tornando-a veículo de comunicação e de expressão variada. O que é isto do cérebro transformar esta exteriorização do espírito numa ideia? Quem aqui fala línguas ou é obrigado, numa base diária, a comunicar-se noutra língua que não seja a sua língua mãe, sabe a dificuldade que eu estou a dizer. Se vocês quiserem explicar a um amigo alemão que vieram ao centro espírita numa sexta-feira à noite, bem, primeiro a ordem da frase é toda ao contrário. Depois o verbo vai para o final da frase. Depois meio ano até nos lembrarmos das palavras. E depois o esforço todo... Qual era a ideia? Na sexta-noite vocês estavam aqui. Em português saiu-me. Porque a minha mente está treinada a falar português desde que eu nasci. Mas se eu quiser revestir a mesma ideia de uma outra língua, já implica esforço. Portanto, cada exteriorização do espírito, cada pensamento, chega ao cérebro e o cérebro o que faz é vestir as nossas ideias. Geralmente veste as nossas ideias por palavras. Eu estou a falar com uma audiência que eu acredito que nativamente fala português, portanto eu acredito que por defeito todos os que aqui estão presentes vestem as suas ideias com português. Uma coleção maravilhosa, o português fica sempre muito bem qualquer pessoa.
Deu para entender como é que se faz aqui o processo? Só que Joana diz mais, é que o pensamento é uma força irradiante. E o seu teor vibratório resulta dos sentimentos daquele que emite. Ou seja, todas as ideias que nós temos, e nós temos muita ideia por dia, têm uma irradiação que está de acordo com o teor vibratório. Está a chover, está frio, é sexta-feira à noite, eu queria dormir. Qual é o teor vibratório? Eu até posso revestir aqui, que tal como um ator, eu posso mimificar uma coisa diferente. Mas o teor vibratório do pensamento, eu não consigo enganar. Encarnado, para vocês, eu até posso ser muito habilidosa. Agora, enquanto o pensamento está lá. Dormiu outra vez o computador. Então, todos os nossos pensamentos têm ali um teorzinho vibratório. As ideias são criações do nosso espírito. Criações incessantes, ininterruptas, que se projetam no espaço e no tempo. Assustei. Adquirindo forma, movimento, direção e tonalidades equivalentes à natureza superior ou inferior das ideias criadas. Eu senti um medinho quando li isto pela primeira vez e assim, um bocadinho de vergonha. Como é que isto funciona? Então, criações incessantes, ininterruptas, ok, já entendemos, a nossa mente não para, que se projetam no tempo e no espaço, adquirindo forma, movimento e direção e tonalidade equivalentes à natureza superior ou inferior das ideias. Então, mas as ideias vão para onde? Não ia flutuar no espaço, mas afinal a NASA anda a tirar fotos de pensamentos e ideias em vez de tirar de planetas. Para onde é que vão as nossas ideias? Muito simples. Quem é que aqui já fez uma prece? Projetam no espaço e no tempo. Os espíritos desencarnados estão na mesma dimensão espaço-temporal que nós? Não. E ela está a meter física, foge. Adquirem forma, movimento e direção. Direção para onde? Se eu estiver a fazer uma prece, meu anjo da guarda, onde é que está a ir o meu pensamento? Coitado, neste momento está de férias e mal em porque já não pode comer. Meu Pai, Jesus amado. Direção. Forma. Vai em forma de quê quando eu faço uma prece? De um pedido, de um agradecimento, de um louvor. Agora, quando eu olho para aquela colega de trabalho e eu desejo que ela caia 2 lances de escadas, estão-se a rir, não tinham noção que eu era essa pessoa. Não veem os meus pensamentos, sorte a vossa. Qual é a direção do meu pensamento? A coleguinha de trabalho. Qual é a forma? Vai irradiar boas emoções? Não. O povo, na sua linguagem comum, chama isso de mal olhado. Que no
fundo, não é mais que um pensamento mal direcionado. Isso vai afetar a outra pessoa? Afeta sempre. E quanto mais sensitivos nós formos, mais nós nos vamos apercebendo disso. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer pessoas que sugam, drenam. Uma pessoa sai mais cansada do que aquilo que chegou. E há outras pessoas que nós só fazemos isto. Pegamos no telefone e só dizemos: eu só precisava de ouvir a tua voz por 30 segundos. E nós, fim. Não temos pessoas assim. Que só de falar com elas, a gente já vem cheia de energia, já parece que o problema não era tão grande. E há outras que, com uma unha encravada, a gente vai para casa, precisa de um banho e ir para a cama. Às vezes até físico. Dói a cabeça, dá uma tonturazinha. O que é isto, se não o pensamento? Havia um poeta português, de seu nome Fernando Pessoa, que dizia que Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Porquê é que eu fui buscar Fernando Pessoa para aqui? Primeiro, para vocês não dormirem. Depois, como é que os pensamentos se mexem? Será que os pensamentos vão de drone? Há uns drones espirituais? Há uma coisa chamada fluido cósmico universal. Trabalho de casa, vamos desenvolver na próxima palestra. Que é por lá que os pensamentos se mexem. O que é isto do homem sonhar e a obra nascer? Quando os nossos pensamentos estão bem direcionados, nós conseguimos receber também os pensamentos bem direcionados de Deus. Quem vai fazer exemplo mais prático do que chegarmos ao pensamento de Deus? Quem vai fazer uma casa, ou quem vai comprar uma casa, tem que a pensar primeiro. Quer dizer, também já vi de tudo nesta vida. Mas eu não vou ali à Leroy, compro os tijolos, os sacos de cimento, e perguntam-me: quantos tijolos precisa? Não sei. Eu não sei que casa vou construir. Quantos sacos de cimento precisa? Não sei. Ninguém vai à Leroy fazer isso. Quer dizer, às vezes precisamos de uma ajudinha, mas temos que ter um plano. Temos que ter uma ideia. É um T3, um T4, é uma vivenda, são 2 andares? É um andar só? Tem escadas, tem rampa, tem... Isto tem que ser tudo pensado para se fazer as contas. Tudo começa no nosso pensamento. Estou a pensar, mas isto não era sobre a edificação do amor? Isto ela foi dar uma volta ao bilhar grande. Calma, já volto. É que se Deus é amor, e nós não estamos conectados com a vontade dele, com o pensamento dele, o que vem depois no resto do verso funciona mal da nossa parte. Ai, mas houve o filme no ano passado sobre quem criou a bomba atómica. Certo. Alguém sonhou com a bomba atómica, não quer dizer que Deus a tenha sonhado.
chegando ao que nos interessa hoje, falar do amor. O que é o amor, então? Já entendemos que temos duas coisas com que temos que trabalhar. Temos uma coisa, ou melhor, três. Temos uma coisa muito primitiva em nós, que são as emoções. A forma como o nosso pensamento dirige as emoções leva aos sentimentos. O amor é lá fora. Este barulhinho. Se calhar estou a ouvir demais, peço desculpa. O sentimento supremo é o amor. E o que é isto do amor? Quem é que aqui não quer ser amado? Dê mão, Senhor, dê mão! Todos. O amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia. Por ser gerador de um comportamento equilibrado, por propiciar a satisfação estética das aspirações e porque emula ao desenvolvimento das faculdades de engrandecimento espiritual que dormem nos tecidos sutis do eu profundo. Joana às vezes complica. O amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia. Lembram-se a lei, justiça, amor e caridade? O amor é o mais vigoroso. Nós até já podemos ser simpáticos, nós até já podemos ser afáveis, mas se o amor ainda não tiver a pleno, a coisa ainda não é muito equilibrada. Daí a nossa personalidade às vezes desequilibra um bocadinho. O amor é o grande bem a conquistar. Qual amor? A Deus, ao próximo e a mim mesmo. Qual próximo? Todos os próximos. Ai, Catarina, mas estás a dizer que eu agora vou ter que gostar do outro senhor que mandou fazer uma guerra? Também é nosso irmão. Se calhar, assim, com o alicerce do amor muito fraquinho. Mas também é nosso irmão. Portanto, quando a gente encontrasse um irmão mais equivocado, em vez de pensarmos, haviam de lhe fazer isto, haviam de lhe fazer aquilo, haviam de o meter ali, haviam de o meter acolá, se calhar nós devíamos pensar mais. Pobre irmão, ainda está tão equivocado. Porque esse pensamento vai lá ter. Se esse pensamento não fosse lá ter, como é que as preces funcionavam? E de pensamento caridoso em pensamento caridoso, água mole em pedra dura. Não obstante, a larga transição no instinto pode transformá-lo em adversário, pelos prejuízos que se originam quando se apresenta em desorganizada manifestação. O que é que isto quer dizer? Que o amor a larga transição no instinto pode transformá-lo em adversário, pelos prejuízos que se originam quando se apresenta em desorganizada manifestação. Quando o amor é obsessivo, quando o amor é seletivo, quando o amor é ciumento, quando o amor é violento. Não é amor ainda. Possuidor de uma pluralidade de interesses, expande-se em relação à natureza, ao próximo, a si mesmo e ao poder criador, abrangendo o cosmos.
não é bem amor romântico, porque amar a natureza amar o próximo, amar a si mesmo, amar o poder criador e o cosmos. Portanto, o topo do Mercúrio retrógrado também tem que ser amado. Consegui 2 risadinhas, já não está mal. O amor tem uma pluralidade de interesses, daí ser-nos tão difícil, daí nós estarmos sempre tão insatisfeitos. Porque eu vou ser feliz quando eu estiver com aquela pessoa, porque eu vou ser feliz quando tiver a minha família, porque eu vou ser feliz. Parece que nós estamos sempre insatisfeitos, porque nós ainda não conseguimos amar desta forma. E parece que a nossa felicidade precisa sempre de mais, e mais uma pessoa, e mais uma coisa, e mais um emprego, e mais um estatuto. E se o meu nariz fosse mais direito, e se o meu cabelo fosse liso, e se eu tivesse mais 20 centímetros e parecesse-me com uma sueca. Isso não resolveria nada. Então, enquanto o nosso amor não estiver nesta pluralidade de interesses, ainda está a precisar assim. Porque, por exemplo, se me perguntarem o que é amar a natureza, eu tenho muita dificuldade de explicar. Eu gosto, caso não tenham apercebido, eu adoro gatos, tenho o meu cão, adoro ir à praia. Eu cresci na serra. O que é amar a natureza realmente? Eu tenho 2 vasos de plantas que, se as plantas falassem, elas já me tinham mandado para aquele sítio. Estão secas, castanhas, eu esqueci-me delas. Sorte é que vocês não ouvem, porque as pragas que elas já me rogaram. Quando alcança a plenitude, irradia-se em forma co-criadora. Em intercâmbio com as energias divinas, lembram-se, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Fernando Pessoa foi muito inspirado naquele verso. Então, em intercâmbio com as energias divinas, que mantêm o equilíbrio universal, o sentimento de amor cresce e se utiliza-se de tal forma que o espírito se identifica plenamente com a vida, fruindo a paz e a integração nela. Então, quando plena, cria. E Jesus dizia que ele criava juntamente com o Pai. Que o Pai trabalhava até hoje. Isto é muito difícil. Eu chego às vezes uma sexta-feira à noite e eu penso, só quero paz e sossego. E eu penso, espero que o meu anjo da guarda não diga o mesmo. Imagina, o meu anjo da guarda sexta à noite, punha uma mão numa anca, acabou a semana, ela que se amanha, sábado e domingo é por conta dela. Estava bonito. Isso é amor. Quando um espírito evoluído vem a este planeta maravilhoso, nestas condições maravilhosas, aturar todos os nossos pensamentos que vocês sabem quais são. E continua connosco com muito amor. Então, eu aqui fui buscar a metáfora dos pilares. O amor está assente nestas 3 coisas. E qual é o campo da ação aqui? O campo da ação é todo o trabalho de consciencializar as nossas emoções e controlar os nossos pensamentos. E como é que depois esses pensamentos se transformam em sentimentos?
se eu tenho ódio, ódio é uma palavra muito dura, até de se dizer. Se eu tenho ódio de alguém, ódio é uma coisa que tem que ser limitada. É um sentimento muito pesado. Então, temos que ter cuidado com o que é que estamos a edificar aquilo que nós queremos. Se nosso objetivo, nós estamos condenados a ser espíritos perfeitos. Nós temos que chegar lá em cima, obrigatoriamente, para cumprir a lei também. Então, os dois mais fáceis é a ação e pensamento. Mais fáceis, como quem diz a coisa. A ação e pensamento, que é para depois controlarmos os sentimentos. Para não termos estas coisas pesadonas. Não estejamos a alimentar estes bichos pesados de ódio, egoísmo, vingança. Porque senão o pilar e o amor cai. Então, embora a imensa distância moral que medeia entre ele e os seus discípulos, ele, Jesus, todos são possuidores de preciosas energias que emanam do Pai, algumas das quais encontram-se íncitas neles mesmos ou as recebem mediante a interferência dos nobres condutores espirituais da humanidade. Então, apesar de moralmente estarmos muito distantes de Jesus, muito distantes de Deus, no que toca à moral, todos conseguimos receber essas energias. E o grande desafio contemporâneo para o homem é o autodescobrimento. Porque se eu não consigo sequer dar nome àquilo que eu sinto, como é que eu vou controlar pensamentos, como é que eu vou controlar sentimentos? Está tudo ali numa balbúrdia e nem eu sei o que é que estou a sentir. Cá está, Joana diz, não apenas a identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. Acho que é muito sereno de entender isto que Joana diz. Portanto, conforme nós vamos descobrindo aquilo que sentimos, nós vamos alterando os nossos valores, até a percepção de nós próprios. Eu uma vez disse à psicóloga, a coisa mais me assustou foi descobrir que eu não era boa pessoa. Todos nós achamos que somos boas pessoas. Maus são os outros. Quando nós vamos, ok, se calhar não sou assim tão boa pessoa, se calhar eu tenho isto para limar, isto para limar, isto para limar. Então também os meus valores vão mudando. Então, ficamos mais pacientes, mais tolerantes, vamos entendendo, ok, o outro tem os mesmos defeitos que eu, ou outros diferentes, e vamos dando novos significados à nossa luta. E diz que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. Se eu estou bem com aquilo que tenho para trabalhar, estou sereno. O que é o amor? Eu não sei. Eu acho que o amor, eu gosto muito de música, e o amor às vezes é como uma música. Eu sei a música, não lembro o título. E o amor é a mesma coisa. Nós não sabemos o título, mas quando ele existe, nós sabemos que ele está lá. Porque se pedirem uma fórmula de como é que eu amo o próximo, como é que eu amo a mim mesmo, Joana vai sempre recomendar autodescobrimento. Podem correr a série psicológica toda.
Então, este é um dos grandes trabalhos, uma das nossas grandes missões, é descobrirmos em quais destas facetas do amor é que nós podemos evoluir nesta encarnação. Para os próximos capítulos ficarão justiça e caridade. Este era o trabalho que tínhamos para estudar hoje em conjunto. Espero que tenham gostado. Se houver perguntas depois no final, estejam à vontade. E agora queria-vos convidar a irmos à segunda parte. Relaxar, respirar fundo. Então, vamos relaxar por um bocadinho. Quero-vos convidar a ir a um sítio onde vocês se sintam bem. Quem gosta da praia, imagina um bom dia de praia. Quem gosta do rio ou do lago, levar o pensamento para lá. E vamos convidar Jesus a ficar um bocadinho connosco. Possamos convidá-lo a vir ter connosco, calmo, sereno. Quando ele estiver ao pé de nós, vamos tentar mirar-lhe o rosto e agradecer-lhe a oportunidade de estarmos aqui presentes em mais uma noite. Agradecermos todas as dificuldades e todos os obstáculos que nos bateram à porta. Agradecer a família e os amigos que temos. E todos aqueles, menos amigos, que nos acompanham no passo. Vamos lembrar todos aqueles que lá fora não têm uma casa, que não têm um cobertor, que não têm um pão. Todos aqueles que sofrem nos mais recônditos cantos do mundo, nos hospitais, nos lares, nos hospícios, nas prisões. Todos aqueles que perecem perante a guerra. Todos aqueles que querem chorar e não têm um ombro. Todos aqueles que no desespero tiraram a própria vida. Queremos lembrar o Mestre, todos os que sofrem, que sintam o teu carinho e o teu amparo, da mesma forma que nós queremos sentir o teu carinho e o teu amparo nas nossas vidas. E se assim tivermos força, que possamos ser uma pequena luzinha à volta daqueles que nos rodeiam e levar a tua paz e a tua tranquilidade e termos força para enfrentarmos os desafios da vida. E que possamos continuar em clima de paz e tranquilidade nos dois lados da vida, na segunda parte dos trabalhos. Que assim seja.